por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Fecha teus olhos, Pai. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Seja bondoso, Jesus, para conosco. Usa-me, apesar de mim. Dá-me da tua bondade, da tua graça. Abre-me a porta da tua palavra, conforme a tua bondade, e ministra ao coração da tua igreja, Pai. E o teu nome seja glorificado. Amém. Eu quero falar um pouquinho hoje com vocês, e talvez nos próximos cultos ainda, o Senhor tem colocado isso no meu coração, falar um pouquinho sobre restauração. Já falamos domingo passado, para quem esteve no culto, lembra? Sobre restauração, sobre um vaso quebrado e Deus dizendo, vai dar para juntar de novo? E Jeremias dizendo, acho que não, é difícil, mas tu podes. E Deus dizendo, assim eu vou fazer com a casa de Israel. Agora eu quero falar sobre esse episódio. Neemias, filho de Acalias, se encontra na cidadela de Suzã e recebe a visita de seu irmão, Hanani. Eles vêm com uma pequena comitiva de homens que estão lá em Judá, que foi invadida, destruída, desolada, mas afinal o povo voltou do cativeiro para lá. E estando lá estavam em ruínas, como Hanani bem falou. E aí Neemias diz assim, ó, eu estou no versículo 2. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. Veja a preocupação de Neemias. Eu perguntei. Eu quis saber como estava a situação. Eu quis saber como as coisas estavam. Eu me interessei pelo estado das coisas, por como se encontrava a situação dos meus irmãos, da minha família. É como se ele fosse brasileiro e estivesse servindo um rei da Coreia do Norte. E ele dissesse, como estão meus irmãos brasileiros? Só que era mais profundo do que isso, porque o senso de pertencimento de família de Judá é muito maior. Então é como se ele dissesse, como vai minha família? Como vão meus irmãos de sangue, meus patrícios, a gente que eu amo, como é que eles estão? Ele pergunta e eles responderam, olha, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. E agora olha o versículo 4. Quando ouvi estas palavras, quando eu soube desse fato, quando me narraram o estado circunstancial das pessoas que eu amo, eu me sentei, sabe quando você recebe uma notícia e você não perde o chão? Sentei e chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. O que você faz se você precisa de restauração do seu casamento, do seu relacionamento com seus filhos, ou da sua própria existência como indivíduo, voltar a sonhar, a esperar e acreditar? Hein? O que você faz? Tem algumas coisas que eu quero chamar a tua atenção de modo bem rápido, eu vou correr contra o tempo. Primeira coisa, só busca restaurar-se, só busca mudar a sua condição aquele que se preocupa em conhecer de verdade como é que ela está. Enquanto a gente ficar pintando uma falsa situação, não, está tudo bem, todo mundo é assim, a gente nunca vai se conscientizar, eu preciso recomeçar. Eu preciso ver onde foi que as coisas se perderam. Enquanto a gente achar que está tudo certo, relacionamento esfriando, filho se distanciando, empresa andando de pau a pique, a saúde cada vez se agravando mais, enquanto a gente achar que isso é assim mesmo, então é preciso primeiro desejar conhecer de verdade. É a máxima filosófica de Sócrates. Conhece a ti mesmo. Enquanto você não fizer uma autoanálise,
e não olhar para si, se perguntando como de fato está a minha vida, o meu coração, você não vai se dar conta de que precisa de restauração. Segunda coisa, é preciso voltar a se importar com o que é importante. Esse homem aqui é da elite dos servidores do rei. Esse homem aqui tem o salário que a gente queria ter. Esse homem aqui tem o status que a gente queria ter. Esse homem aqui vive do jeito que a gente queria viver. E ele está longe da tragédia que se abateu sobre o seu povo. Ele não precisa se importar com isso. Mas ele se importou com aquilo que era importante de verdade. Ele perguntou: como estão os meus irmãos que voltaram do cativeiro? Como é que eles se encontram? Como está a minha cidade? Como está a minha terra? A que você dá valor? Pelo que você pergunta? Por quem você pergunta? Você pergunta para si mesmo: como está o coração da minha esposa? Como estão os sentimentos da minha mulher? Será que as irmãs se perguntam: como está o coração do meu marido? Como estão suas expectativas? Será que cada um se pergunta: como está nosso relacionamento? Será que os pais se perguntam: como estão meus filhos? Como está meu adolescente, meu jovem, minha criança? Como está a alma dela? Como está o coraçãozinho dele? Quais são suas perguntas sem resposta? Ou a gente só pergunta se já entrou dinheiro para pagar as contas? Ou a gente só pergunta se esse ano vai dar para pintar a casa no fim do ano? Ou a gente só pergunta se tem sabão em pó para lavar a roupa? A gente tem que voltar a se importar com aquilo que realmente importa. Terceira coisa, você não pode maquiar a sua cena. Você tem que dizer a verdade. Eles estão envergonhados e humilhados. Não, a gente está assim, ó, comparando com outros casais, até que está bom. Não, nós estamos falando da tua vida. Nós estamos falando da tua existência. Olha, meu filho perto dos outros, olha, até que está bom. Não, nós estamos falando da herança que o Senhor confiou a ti. Nós estamos falando daquele que quando você viu as duas fitinhas vermelhas, mudou a tua vida, mudou a tua noite. Aquela noite você não dormiu, você dizia: uau, eu vou ser pai, eu vou ter a melhor dádiva que alguém pode ter, eu vou ser mãe, finalmente eu vou acalentar uma criança. Nós estamos falando disso. Nós não estamos falando de mais um no meio da multidão. Nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, nós estamos falando dos teus filhos, da tua casa, dos teus sonhos, dos teus planos. Então seja realista: meu filho está mal, distante de Deus e precisa de um encontro com Cristo. Encare os fatos. Meu casamento não vai bem. Agora tem outro detalhe, e é nele que eu quero concentrar meu restinho de tempo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Quantos dias Neemias orou para buscar em Deus a resposta? Aqui diz por alguns dias. E a gente, como gosta de dar um clique e num enter resolver tudo, a gente diz: bom, eu vou fazer 3 dias de jejum e oração e Deus será obrigado a me dar a vitória. Pastor, eu orei, daí eu fiz o negócio e deu errado. Mas orou quanto tempo? Quantos dias? Jejuou e orou? Ou faz muito tempo que a gente não sabe o que é jejuar e orar?
Quando você lê o capítulo 1, a Bíblia diz que Neemias conversa com Anani em que mês? O mês é Quisleu, capítulo 1, versículo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Quisleu é novembro e dezembro. Mais especificamente, segunda quinzena de novembro, primeira de dezembro. Esse período compreende o mês de Quisleu. Ele recebe a notícia em que dia de Quisleu, não sei, é em Quisleu. E ele se senta, chora e lamenta por alguns dias. Quantos dias? Você só sabe disso se você não for preguiçoso para ler a Bíblia. Continuar em casa e chegar no capítulo 2, no versículo 1. No mês de Nisan, no 20º ano. Nisan é março, abril. Segunda quinzena de março, primeira de abril. O que significa? Que Neemias passou 4 meses jejuando e orando, chorando e lamentando na presença de Deus. As pessoas dizem, pastor, eu vou orar, e se for da vontade de Deus, eu vou fazer. Pastor, ora por mim, porque se for da vontade de Deus, ele já fez. Talvez falte só uma assinatura, mas está tudo pronto, está feito. A decisão está tomada. Quanto tempo? Quanto tempo você foi capaz de adiar uma satisfação momentânea? Um prazer do momento? Quanto tempo? Pastor, por que orar bastante tempo? Tem uma frase que eu, quando era criança, ouvia muito meus obreiros dizerem. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Eu cresci com essa máxima, eu cresci pouco, é verdade, mas esse pouquinho que eu cresci foi com essa máxima. Mas eu descobri que ela não é tão legítima quanto bonita parece. Porque orar bastante tempo não se trata de eu orar para receber poder e então fazer o que eu quero fazer, porque afinal faz bem para o meu coração. Como eu disse no domingo passado, você lembra? Não raro Deus nos dá a impressão de que Ele se esconde na dor. Então a gente pede e Deus vai nos deixando pedir. O tempo funciona mais como uma ferramenta de autoconhecimento do que de um instrumento de manipulação da vontade de Deus. Não é que quanto mais eu oro, mais obrigação Deus tem de me atender. É que quanto mais tempo eu oro, mais eu vou tendo clareza daquela situação, daquela circunstância, e mais eu vou compreendendo seus meandros e seus detalhes, e no final das contas, pelo recurso do tempo que eu ocupei jejuando e orando, Deus me aperfeiçoou enquanto eu pedia algo. E no final de 4 meses, está consolidado o que de fato tem que acontecer. Vai no primeiro impulso do coração e depois põe a culpa em Deus. Se você quer restaurar a sua vida, eu te convido a dar todos esses passos que eu falei no início, mas principalmente a separar um tempo de oração e de jejum e começar a escrever num papel todos os dias. Separa um tempo. Por exemplo, que horas você tem que sair de casa para trabalhar? 8 horas da manhã? Ok. Está tranquilo. Que tal você acordar às 6 da manhã, num pulo, saltar da cama, lavar o rosto, escovar os dentes, tomar um copo de água? Se você vai jejuar, é melhor que seja água. Se ainda está com um pouquinho de sono, é melhor ficar em pé, ir para a sala, começar a andar na sala da sua casa, com todos dormindo, dizendo: Deus, eu vim aqui para falar contigo, Senhor. Senhor, eu vou orar até que eu conheça o que está acontecendo no meu coração, até que eu possa sondar as decisões que eu quero tomar. Oh, se nós fizéssemos isso
quantas decisões erradas nós teríamos evitado. Eu vou lhe dizer, se nós fizéssemos isso, quantas decisões sábias nós já teríamos tomado. E eu vou te dar mais uma dica. Todos os especialistas em comportamento humano falam disso. Não precisa nem ler a Bíblia para isso. Quer mais clareza ainda? Escreva. Escreva o seu pedido de oração num caderno seu, privativo, particular. Escreva. Escreva. Comece a escrever as coisas que você sente quando você pensa naquela situação. Senhor, quando eu penso no que fulano me fez, raiva toma conta do meu coração. Escreva. E das 6h10 ou 6h15, não sei quanto tempo você leva para o seu asseamento pessoal. Que tal você ficar até mais 7h10, 7h15? A hora que está bem acordado, dobra um pouco os joelhos. Abre um salmo. Os salmos são as orações dos judeus. Você fará bem a orar os salmos. Como eu tenho sido edificado, abençoado e instruído toda vez que eu oro os salmos. Oro os salmos. Pastor, acabou meu conteúdo. Abra um salmo. Ore os salmos. E diga, Senhor, eu preciso tomar uma decisão, mas eu estou buscando clareza em Ti. Mas não pense que está resolvido. Hoje é só segunda-feira. Vai trabalhar. Cumpra suas obrigações. Terça-feira levanta de novo às 6 da manhã. Quarta-feira levanta de novo às 6 da manhã. E 30 dias depois, lá está você no seu propósito, às 6 horas da manhã. Senhor, eis-me aqui. Preciso de Ti. A essa altura você terá lido mais de 40 salmos. A essa altura você terá aprofundado a sua vida em Deus. E a essa altura você já terá percepções muito mais profundas do que 30 dias atrás. A essa altura você terá condições de olhar nos olhos do seu filho e dizer-lhe palavras tão sábias que você nem vai acreditar que é de você que está saindo aquilo. A essa altura você poderá olhar no olho do seu esposo e abrir seu coração para ele, no olho da sua esposa, e dizer coisas para ela e pedir perdão a ela. E a essa altura vocês estarão refinando o seu casamento, realinhando a sua família, cercando de muros de proteção a sua casa. A essa altura os céus estarão se movendo, mas eis, não perca o fio, não perca o fio. Tudo está acontecendo a partir de você, porque Deus está mudando você no tempo em que você está orando e jejuando. 4 meses. 4 meses. O Senhor quer restaurar o teu casamento. O Senhor quer restaurar o teu relacionamento com teus filhos. O Senhor quer restaurar sonhos que você já sonhou e que você pensa que estão sepultados, que o teu erro nunca mais permitirá viver aquele sonho outra vez. Deus tem poder para restaurar este sonho. Você lembra do filho pródigo? É uma parábola, eu vou entrar nela imaginando coisas que não estão nela, mas é uma parábola. Como estava o coração do pai na ausência do filho? Será que um pai, se aquela história tivesse acontecido, nunca teria se perguntado: Senhor, onde foi que eu errei para o meu filho me deixar? Eu me perguntaria como pai. E será que quanto mais o tempo passava, aquele pai não pensava: eu nunca mais vou ver meu filho? Tudo que eu sonhei para ele deu errado. Eu cometi erros. Mas eis que um dia, contra todas as expectativas, contra todas as possibilidades, vem um moço irreconhecível pela estrada. Por certo, enquanto ele passava, os vizinhos não o reconheciam. Ele cheirava mal, ele estava super magro, muito magro, muito magro. Ele já não comia, ele passava fome, necessidades, frio. Desfigurado ele vinha, mas um pai e uma mãe nunca esquecem do seu filho que ama.
A Bíblia diz que de longe o pai o avistou, o reconheceu, correu ao seu encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E eu quero pensar, Deus estava devolvendo àquele homem um sonho que ele achou que nunca mais voltaria a sonhar. Eu vou falar depois sobre essa oração que Neemias fez. Mas hoje eu quero falar só sobre isso. Não importa em que condição você se encontra, fique em pé, eu quero orar com você. Você me diz assim, pastor, eu fiz tudo errado, eu pus tudo a perder. Mas Deus é um Deus de restauração. Ele é Deus de restauração. Ele restaura o vaso que se quebrou em pedaços. Ele restaura o teu sonho que você pensa, eu vou ter que viver a vida daqui para frente, sem isso aqui, porque isso aqui eu joguei fora com as minhas mãos. Deus restaura. Isso pode ser um sonho, pode ser um casamento, pode ser um filho, pode ser a saúde, isso pode ser uma casa própria, isso pode ser um negócio próprio, um empreendimento. Deus restaura. Deus tem poder de transformar o caos em paraíso. Deus tem poder de fazer um peixe vomitar um homem exatamente onde ele deveria ter chegado, embora ele estivesse tentando fugir para o outro lado. Deus tem poder de se encontrar com um homem ao redor de uma fogueira, depois de ele ter negado 3 vezes, e dizer para ele, apacenta as minhas ovelhas, e transformá-lo num dos maiores nomes da história da sua igreja. Deus tem poder de pegar um homem que cobiçou a mulher de um soldado, mandou tomá-la para si enquanto o soldado estava na batalha, mandou matar o marido porque este não quis coabitar com ela para ter que assumir uma paternidade que não era dele. Um homem que adultera, mente e assassina, ainda assim, Deus tem poder de restaurar. E quando você lê o Salmo 51, você assiste o milagre da restauração de Deus. Deus pode restaurar você. Vamos orar? Você vai colocar diante de Deus. Todavia, Deus que fala por intermédio da sua palavra, está dizendo aí no teu coração, filha, não desista, eu posso restaurar a tua vida. E está falando no teu coração, filho, não desista, eu posso restaurar a tua vida. E Ele está dizendo, não te preocupe, você não me pegou de surpresa, ainda a palavra nem te chegou à língua e eu já a conheço. Eu estou sabendo de tudo, não te preocupe. Eu vou restaurar você. Fecha teus olhos e apresenta a Deus o que tu precisas. Com palavras sinceras. Diga, Deus, eu fiz tudo errado. E agora está tudo em frangalhos, tudo acabado. Mas eu quero ser restaurada ou restaurado. Diga isso ao Senhor.